Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2022 para o segundo semestre da Universidade de Passo Fundo. Eu vou fazer agora a questão número 51. A questão diz assim: para medir a pressão interna de um botijão de gás butano, um estudante de engenharia utiliza um manômetro de tubo aberto na forma de U, contendo mercúrio no seu interior. Uma das extremidades desse tubo está associada à válvula do botijão, ainda fechada, e a outra está aberta para a atmosfera. Ao abrir a válvula, o botijão se produz um desnível entre as colunas de mercúrio nas duas extremidades do tubo, de modo que a extremidade aberta registra uma coluna de 110 milímetros acima da coluna na extremidade do tubo conectado à válvula. Nessas condições, e considerando a pressão atmosférica local de 760 milímetros de mercúrio, podemos afirmar que a pressão interna do botijão de gás é D. Então, a gente pode analisar essa situação da seguinte maneira, né? Antes dele abrir a válvula, a gente pode dizer que a pressão aqui e a pressão aqui, elas são pressões iguais. Por exemplo, se eu chamar aqui de X e aqui de Y, né? Então, nessa situação, a pressão em X é igual à pressão em Y. Como a válvula está fechada, eu posso dizer que a pressão no ponto X vai ser igual à pressão da atmosfera, porque ele está aberto, né? Então, a única pressão que eu tenho aqui é a pressão da atmosfera, beleza? Agora, na outra situação, depois que ele abriu o botijão, né? O gás pegou e entrou aqui. Aqui vai ficar com gás, e esse gás fez com que essa coluna aqui subisse 110 milímetros. Mas foi a coluna de quem que subiu? A coluna de mercúrio, né? Então, subiu 110 milímetros na coluna de mercúrio. E aí, aqui, né, a gente tem a pressão do gás. Se aqui é a pressão do gás e aqui, por exemplo, aqui eu chamar de A e aqui de B, né? A gente pode dizer o seguinte: aqui eu vou ter a coluna de mercúrio, então ela vai fazer uma pressão sobre o ponto B, mais a pressão da atmosfera, beleza? Então, o que eu posso dizer? Que, já que o sistema ficou em equilíbrio, que a pressão em A é igual à pressão em B. Então, pensa comigo, a pressão no ponto A vai ser igual a quem? Ah, bola, vai ser a pressão do gás. Ah, beleza. E a pressão em B? Vai ser a pressão da atmosfera mais a pressão da coluna de mercúrio. Então, eu posso dizer que a pressão do gás vai ser a pressão atmosférica que ele deu, que é 760 milímetros de Hg, mais a pressão da coluna de mercúrio, porque quem variou foi a coluna de mercúrio, que foi de 110 milímetros de mercúrio. Então, a pressão do gás ficou muito maior. E aí a gente pode dizer o quê? Que a pressão, né, do gás foi de 110 milímetros de mercúrio a menos que a pressão atmosférica. Não, está errado, porque a coluna subiu. Se a coluna subiu, é que a pressão do lado de cá aumentou, né? Então, essa está errado. Não é 870, não é 870. Opa! 110, né, milímetros de mercúrio a mais que a pressão atmosférica. Olha a resposta correta aqui. Ó, 110 milímetros a mais do que a pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica, como a gente viu aqui, ó,
Px é igual a 760 milímetros de mercúrio. Ela aumentou 110, por isso que é a letra D. E a letra E está errada também, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.